Atualmente, o PL tem 324 prefeitos, mas para o ano que vem, a sigla pretende eleger pelo menos 1.000 prefeitos. A cidade de São Paulo é a mais almejada. Inclusive, durante essa reunião, ficou definido o nome do deputado federal Ricardo Salles como pré-candidato. Com certeza, nós somos a candidatura do grupo do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o nosso grupo, o grupo do presidente Bolsonaro, com muito orgulho nosso. São Paulo, ao que tudo indica, terá de um lado o deputado Guilherme Boulos, representando a esquerda, e toda a visão do Guilherme Boulos, que na minha opinião é a visão mais atrasada que poderia haver para a cidade de São Paulo. A nossa alternativa para a cidade de São Paulo é seguir o modelo de Nova York. São Paulo adotar o modelo do prefeito Rudolph Giuliani, que foi o modelo do tolerância zero, de arrumar todas as janelas quebradas, né? Em inglês esse é o nome do princípio que regia a administração do Rudolph Giuliani e que resolveu os problemas da cidade de Nova York. Uma cidade que colocou nas suas prioridades a lei, a ordem, o respeito à coisa pública, a intransigência contra todas as coisas erradas que aconteciam em Nova York. São Paulo está precisando disso. Perfeito. Para começar, por qual razão o senhor entende que pode ser uma boa opção para governar a cidade de São Paulo? O senhor vê que há eleitores que não se sentem representados pelas opções que começam a aparecer? Leia-se o atual prefeito Ricardo Nunes e também Guilherme Boulos do PSOL. E, por fim, a vitória do governador Tarcísio pode ser um indicativo de que sua pré-candidatura ou candidatura pode ter êxito? Bom, Daniel, veja, de um lado nós temos o Guilherme Boulos, que representa tudo de mais atrasado que pode haver para a cidade de São Paulo. Uma pessoa cuja projeção política se deu em razão da invasão de propriedades privadas e públicas. Quer dizer, você ter como prefeito de São Paulo aquele que se notabilizou por comandar o movimento de invadir propriedade é um contrassenso, né, na cidade de São Paulo, que é o motor da economia do Brasil, uma cidade dinâmica, uma cidade empreendedora. Você não pode ter um prefeito que está lastreando a sua plataforma política em desrespeitar aquilo que é o item mais básico de um desenvolvimento, que é o respeito à propriedade privada. Por outro lado, a prefeitura atual, a administração, ela segue, como há anos anteriores, refém de todos os grupos de interesse que mandam nessa cidade e fazem dos serviços públicos aquilo que é de pior, né, para a população brasileira. Você tem o pior transporte público, porque você tem um controle das máfias do transporte. Você tem o pior sistema de lixo, porque você tem a máfia do lixo. Você tem o pior tudo. Então a cidade de São Paulo está suja, está feia, está destruída, está cheia de ruas esburacadas, iluminação que não funciona, poda de árvore que não foi feita, enfim, semáforos que não funcionam. Então a cidade está abandonada. E está abandonada porque a sua administração, há anos, vem sendo refém desses grupos de interesse que comandam a cidade. Qual é a solução? Se de um lado você tem Guilherme Boulos e essa visão de invasão de propriedade, e de outro, todas as máfias, grupos de interesse que influenciam a capital há muitos anos. A única solução é você ter em São Paulo aquilo que eu estou propondo, que é a visão que se fez em Nova York, do Rudolph Giuliani, aquele modelo de consertar todas as janelas quebradas, que aqui no Brasil se convencionou de chamar de programa Tolerância Zero, com todas as coisas irregulares. É um programa de lei, de ordem, de respeito à coisa pública, né, de atuar firmemente. E há, sim, na população, respondendo mais diretamente a sua pergunta, há, sim, grande interesse da sociedade por um prefeito que ponha a ordem na casa, que seja intolerante com todas essas coisas erradas e que coloque realmente ordem nos problemas de iluminação, de pavimentação, de falta de recursos, né, na área da saúde, e assim sucessivamente. Então, o modelo Nova York é o grande modelo que a gente tem que implementar na cidade de São Paulo. E Salles, do que depende oficializar, então, essa candidatura e ter efetivamente o apoio do PL? Adriana, esse é um passo que tem que ser dado aos poucos. E eu digo isso porque o PL é um partido que tem, através da Secretaria do Verde, duas subprefeituras, que é a do Butantã e a do Campo Limpo. O PL tem participação no governo do Ricardo Nunes. E, consequentemente, toda vez que o partido coloca em causa o apoio ao atual prefeito, coloca-se em causa também, por outro lado, o espaço, né, que tem na administração pública municipal. Mas, ontem, por exemplo, houve uma reunião da bancada do PL aqui na Câmara Federal e os deputados federais de São Paulo, principalmente aqueles da ala bolsonarista, deram apoio unânime à minha candidatura, né? Acredito eu que, da mesma forma, os deputados estaduais também da ala bolsonarista aí na Assembleia Legislativa de São Paulo também darão, quero crer, apoio unânime à minha candidatura. Nós temos o maior partido, a maior
bancada da Câmara Federal. Consequentemente, o maior tempo de televisão, o maior fundo partidário, não tem sentido o PL ser uma legenda a reboque da administração desastrosa, mais uma, né, da cidade de São Paulo, do atual prefeito, que foi eleito, inclusive, só porque faleceu o Bruno Covas. Né? O atual prefeito não teve um voto, ele foi colocado lá para ser vice do Bruno. As pessoas achavam, infelizmente, que o Bruno, em razão dos problemas de saúde, não podia não durar muito, e foi o que aconteceu, e o atual prefeito virou prefeito. Quer dizer, ele nem sequer votado para ser prefeito foi. Né? E as pesquisas feitas recentemente, Adriano, da Paraná Pesquisas, que saiu na segunda-feira, me coloca praticamente empatado com o atual prefeito. Quer dizer, que sentido tem um partido como o PL, que é a maior bancada federal, maior tempo de TV, maior fundo partidário, abrir mão da candidatura do seu deputado federal, que foi o 4º deputado federal mais votado do estado de São Paulo, 5º do Brasil, que é o meu caso, para apoiar um prefeito que sequer eleito foi. Nós estamos entrevistando o Ricardo Salles. Salles, na esteira da pergunta da Adriana, é importante a gente destacar que o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, esteve em um jantar com lideranças de outros partidos em torno da candidatura de Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. Caso você não tenha apoio da presidência do PL, você mantém a pré-candidatura? Pretenderia até mudar de partido? Veja, mudar de partido é o último recurso, se obviamente não houver espaço para ser candidato dentro do PL. Mas eu não acredito que isso vá acontecer por todas essas razões que eu mencionei há pouco. Quer dizer, o próprio presidente Valdemar Costa Neto, que foi esse jantar com o Kassab, com o Ciro Nogueira, e tinham outros, acho que o Baleia Rossi, que é o presidente do partido do MDB, no qual o prefeito é filiado, esse é o jantar do establishment, né? Esse é o jantar do comando político tradicional da política brasileira, que obviamente tem seus interesses em se reunir com o atual prefeito, tem cargos na prefeitura, tem área, tem espaço, digamos assim, na atual administração. Isso não causa nenhuma surpresa. O que acontece é que a sociedade brasileira cansou dessa política do conchavo, né? A política das velhas práticas, a política que é decidida justamente nesses jantares. Você veja a eleição do Tarcísio através do apoio do presidente Bolsonaro, que foi decisivo. O Tarcísio não era o candidato desse tipo de movimento, assim como também não era o presidente Bolsonaro. A sociedade paulista no estado, e a sociedade paulistana em especial na cidade de São Paulo, está cansada desse tipo de coisa. Não é por outra razão que o Guilherme Boulos tem, dentre os candidatos da esquerda, um bom desempenho, e eu, que sequer que tinha falado que era candidato e não estava colocada a minha pré-candidatura, estou empatado com o atual prefeito, que é prefeito há 2 anos, e que tem uma péssima administração, a cidade está suja, abandonada, feia. Né? Então, esses movimentos, Daniel, de bastidor e tudo, eles eram muito efetivos no passado. Hoje, um partido, seja o PL ou qualquer outro, para tomar a decisão de apoiar um prefeito que nem eleito foi, que é mal avaliado, que, enfim, que tudo isso, a sociedade não aceita mais esse tipo de coisa assim, de maneira calada, não aceita isso de maneira pacífica. Salles, enquanto essa candidatura à Prefeitura de São Paulo não é oficializada, você que foi um dos deputados mais bem votados ou mais votados em São Paulo, como estão os primeiros trabalhos, as primeiras tarefas como parlamentar em Brasília? Adriana, intenso o nosso trabalho aqui na Câmara dos Deputados. Inclusive, eu concedo essa entrevista a partir de Brasília. Nós conseguimos, já ontem, por exemplo, retirar de pauta assuntos ruins para o país, que iam ser colocados e já vinham sendo tratados pelo governo do PT. Nós conseguimos assinaturas suficientes para instaurar a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, entre o Senado e a Câmara para aprovar a análise dos atos de 8 de janeiro. CPMI essa que vai mostrar o que aconteceu de fato no 8 de janeiro. Né? Para isso é preciso que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, leia em sessão conjunta do Congresso, portanto, Câmara e Senado juntos, leia o requerimento, que já tem assinaturas. O governo do PT não quer a CPMI de jeito nenhum. Então, você veja que quando ele não quer, é porque é ainda mais necessário que a CPMI seja instaurada. Da mesma forma, discutimos aqui a reoneração dos combustíveis, toda a parte tributária que está sendo discutida acerca da reforma da PEC 45, PEC 110, a nossa visão de desonerar o setor produtivo, não concentrar ainda mais impostos no governo federal, ou seja, permitir que prefeituras e estados façam a gestão eles mesmos dos recursos arrecadados. Portanto, essas PECs não podem concentrar ainda mais poder
centralizada, ou seja, há diversos temas em que a oposição ao PT, ao presidente Lula, tem atuado de maneira muito eficaz, fora a quantidade de erros que estão acontecendo aqui, por exemplo, a tentativa de se atacar a autonomia do Banco Central, e o parlamento ressaltou que não abre mão da autonomia do Banco Central, né? O respeito ao teto de gastos, uma série de medidas. Eles queriam rever a privatização da Eletrobras. Então, o papel da oposição é muito importante. Nós temos tido aqui reuniões, um alinhamento muito forte dos membros da oposição, no sentido de manter a coerência das propostas que foram por nós defendidas nas eleições agora de 2022. Um grande abraço, um bom dia a todos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, ajude este humilde canal a bater sua meta, que é chegar a 10 mil inscritos. Não se esqueça de curtir e comentar o vídeo, sua opinião é muito importante para nosso trabalho. Até breve.